Começa agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru, pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. O nosso convidado hoje é o prefeito Rodrigo Agostinho, que veio falar sobre vários assuntos, dos mais polêmicos até boas notícias para a cidade. Prefeito, seja bem-vindo à TV Câmara. Eu fico muito contente com o convite. Bom, eu falei que jornalista gosta de assunto polêmico, né? A gente começa falando sobre as apurações da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal sobre supostas irregularidades na Secretaria de Planejamento, mediante denúncia, né, de que a pasta poderia estar beneficiando alguns empreendimentos residenciais de alto padrão em detrimento de outros. O seu nome foi citado pelo ex-secretário Rodrigo Said em um desses depoimentos. Antes da gente falar de alguns detalhes, eu queria que você se pronunciasse, enfim, respondesse essas denúncias, né, a um órgão da sua administração. Bem, eu acho importante, eu acho que o trabalho que a Câmara está fazendo é um trabalho muito importante e, de certa forma, eu acho positivo tudo isso que está acontecendo. Nós estamos aí, hoje, de certa forma, o planejamento da cidade acontece a reboque do empreendedorismo. Então, as construtoras, os empreendedores vão fazendo os bairros da cidade e a prefeitura tem que sair correndo atrás. Eu acho que toda essa crise nos mostra a necessidade da gente pensar um pouco mais além. Nós temos que estruturar a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, criar novas estruturas de planejamento para pensar a cidade a longo prazo. Não dá mais para a gente ficar pensando de maneira compartimentada, de maneira fragmentada. O que acontece no caso específico é que surge um empreendimento, aí esse empreendimento vai ocupar a paisagem de uma região da cidade, enfim, isso vai movimentar a economia da cidade, empregos vão ser gerados, vão ter ali oportunidades de negócio, mas ao mesmo tempo é a ocupação do espaço da cidade, do espaço que é de todo mundo. E aí algumas discussões precisam ser feitas, né? Da onde vai vir a água, para onde vai esse esgoto, para onde vai o lixo, como é que as pessoas vão se deslocar, onde serão localizadas as áreas públicas, que é a grande polêmica desse empreendimento, se as áreas públicas têm que ficar ali, numa área nobre, numa zona sul, ou essas áreas públicas devem ser destinadas em bairros da periferia, onde a gente tem uma carência de equipamentos públicos. Enfim, tem toda uma discussão que transpassa essa questão da apuração em si das irregularidades. Eu acho que tudo isso pode ser uma grande oportunidade para a gente poder melhorar o setor de planejamento da cidade, enfim, e poder avançar ainda mais no que diz respeito a uma cidade com qualidade de vida. Inclusive, a Câmara já está entrando nessa discussão. Você enviou um projeto aqui à casa e os vereadores, né, está tramitando aqui nas comissões, os vereadores têm discutido a respeito do artigo 43, né, do Plano Diretor Participativo. Em que poderia ser melhorado esse texto ou ele seria retirado de uma vez? Eu acho que a discussão é sempre positiva. Eu acho que quando foi feito o plano diretor atual, e na época eu não era nem prefeito, eu era vereador, mas trabalhei nessa comissão que elaborou o plano diretor, a gente estava todo mundo entusiasmado com a lei federal que instituiu o Estatuto da Cidade, que era muito nova naquele momento, e que trazia uma série de ferramentas novas para o planejamento urbano. Em Bauru, nem todas essas ferramentas chegaram a ser implementadas. Tem ferramentas como a outorga onerosa, a transferência do direito de construir, o direito de preempção, várias ferramentas que não chegaram a ser implementadas em Bauru e que eu acho que cabe agora uma discussão sobre elas. Ao mesmo tempo, nós tentamos buscar alternativas para facilitar algumas situações que o poder público vem enfrentando, como, por exemplo, a necessidade de exigir dos empreendimentos contrapartidas, a necessidade de exigir a urbanização completa do bairro aonde vai sair um empreendimento, para não sobrar depois para a prefeitura ir lá fazer as benfeitorias, como ocorre ainda hoje em grande parte da cidade. E a possibilidade de que as áreas públicas, já que os grandes empreendimentos estão saindo na região da Zona Sul, que é uma região mais nobre, a possibilidade de que essas áreas institucionais, essas áreas públicas fossem implementadas, na verdade, nos bairros onde a gente tem uma carência maior de terras. O Ministério Público hoje tem um entendimento, que é uma analogia ao que a Constituição Estadual fala em relação à área verde, que a área verde tem que ficar no local. O Ministério Público entende que a área institucional também deveria ficar no mesmo local. Só que nós vamos ter uma dificuldade, porque essas áreas públicas vão acabar ficando abandonadas, porque a prefeitura ou o governo do estado não teria interesse, em tese, em construir equipamentos públicos em áreas nobres, e sim, na verdade, é onde a população que mais carece aí do poder público tem necessidade. Então, assim, eu acho que nós estamos agora no momento de realmente fazer a revisão do plano diretor,
ter um olhar especial para esse artigo 43, e em relação a isso eu já mandei o projeto para a Câmara. Acabei de encaminhar para a Câmara também um projeto regulamentando as zonas industriais que foram criadas no plano diretor. Eu já havia encaminhado uma lei estabelecendo os limites delas, e agora uma regulamentação dizendo o que pode ser construído dentro dessas zonas industriais, inclusive regulamentando a possibilidade de residenciais nessas áreas. E eu acho que a gente tem muita coisa para avançar. Uma das discussões que a Câmara me cobra, e que foi também uma bandeira da minha campanha, é a necessidade de ter algo que discuta planejamento sem pensar nos empreendimentos, né? Algo acima disso tudo, discutindo a mobilidade, discutindo a acessibilidade, discutindo a sustentabilidade da cidade, que seria aí o Instituto de Planejamento. Nesse projeto que você enviou à Câmara, você acaba com a permuta das áreas institucionais? Eu acabo até por uma recomendação do Ministério Público, mas eu acho que nós temos que discutir mais a fundo. Eu acho que nós temos que pegar o mapa da cidade de maneira muito clara, dizer o que a gente quer que saia, aonde a gente quer que a cidade cresça, aonde a gente quer que a cidade não cresça, que a cidade fique ali, áreas verdes, áreas para conservação, áreas rurais. Enfim, eu acho que a gente está num momento importante de abrir essa discussão. Ao mesmo tempo que surge também a necessidade de dar mais transparência a esses processos. Um grande loteamento, por exemplo, é aprovado por 3 ou 4 técnicos, funcionários de carreira, mas sem que a cidade saiba o que está sendo aprovado. Foi o caso específico desse loteamento. Eu mesmo fiquei sabendo na hora que começou a movimentação de terra lá no local, foi quando eu fiquei sabendo do empreendimento, do que estava acontecendo. É claro que num determinado momento o secretário de Planejamento chegou até me indagar sobre a metodologia de avaliação. Naquele momento eu encaminhei ao jurídico para que o jurídico analisasse e desse uma posição sobre qual é a metodologia mais adequada de avaliação, mas não teve controle social. Eu acho que se esse projeto, e não só esse, outros grandes projetos, né? Nós tivemos agora recentemente a aprovação de um grande loteamento que foi o Alphaville, eu acho que deveria ter passado por um conselho. Nós não temos hoje esse conselho, que é o Conselho da Cidade. E eu acho que toda essa discussão nos traz essa oportunidade de poder rever tudo isso. Agora, prefeito, o ex-secretário garantiu no depoimento que deu à Comissão de Fiscalização que todas as informações chegam até você, que tudo passa pelo seu crivo. Você está me dizendo que não passa, nem tudo. A prefeitura tem 6 mil funcionários. Eu procuro ser uma pessoa, eu procuro saber tudo o que acontece na prefeitura. Eu procuro realmente me envolver dentro das coisas, dos projetos. Agora, eu não acompanhei a aprovação desse loteamento. Esse projeto de loteamento passou na minha mão num determinado momento, onde foi indagada uma dúvida sobre a metodologia que seria utilizada na avaliação. Eu entendi que não cabia a mim decidir em relação a isso e remeti ao jurídico da prefeitura. É claro que eu tenho uma proximidade com os secretários, eu procuro ficar sabendo, né, mas eu não sou um especialista em avaliação de imóveis para dizer se a avaliação está correta ou está incorreta. Né? Eu acho que tem coisas que cabem aos técnicos da administração pública, eles são concursados, eles têm estabilidade para que eles possam fazer esse trabalho com a maior isenção possível. Agora foi ouvido, ainda falando sobre esse assunto, foi ouvido um servidor de carreira da CEPLAN, o nome dele é James Rufino Rodrigues, e ele confirmou a denúncia, né, feita pelo empresário José Mobaide, de que existe, abre aspas, uma quadrilha dentro da CEPLAN. Como você responde a isso? Eu determinei imediatamente a abertura de uma sindicância, porque eu gostaria que esse servidor indagasse os nomes dos funcionários da CEPLAN que compõem essa quadrilha. Gostaria que ele desse mais detalhes do que ele diz saber. Determinei imediatamente, enfim, e uma sindicância está sendo aberta ainda essa semana, para que a gente possa ouvir esse servidor. Não dá para colocar em suspeição todos os funcionários da Secretaria de Planejamento. O que ele fez, da forma como ele fez, eu achei que foi irresponsável. Mas se ele tem alguma questão, alguma irregularidade, ele conhece alguma irregularidade, ele conhece a autoria de alguma irregularidade, ele tem que vir a público, dizer o nome, aonde aconteceu essa irregularidade, ele fala especificamente no setor de projetos da CEPLAN. Eu sei, mas não adianta dizer, tem vários funcionários que trabalham lá dentro, não adianta dizer que todo mundo ali é uma quadrilha. Ele tem que vir a público e dizer agora, ou dentro de um processo de sindicância, quem são os responsáveis por irregularidades. Na prefeitura, a gente tem apurado toda e qualquer denúncia de irregularidade. Existem dezenas de sindicâncias abertas e tramitando hoje em andamento na prefeitura para apurar possíveis irregularidades. Da mesma forma como a gente orienta a população, se a população souber de qualquer irregularidade acontecendo em qualquer lugar da prefeitura, para que denuncie. Procura a polícia, procura um vereador, pode me procurar na prefeitura também. Eu acho que
É dever de quem está na figura pública apurar toda e qualquer denúncia que surgir. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre saúde, né? O governo do estado fez uma proposta à prefeitura de municipalização dos serviços de retaguarda hospitalar. Existe uma preocupação com essa proposta? A informação, eu queria que você me confirmasse isso, de que você já teria, né, sinalizado positivamente, mas existe uma preocupação, inclusive de alguns vereadores, já que a administração local tem dificuldade, até mesmo com a rede de atenção básica de saúde, né? Qual que é o seu posicionamento? Eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Houve a mudança recente do secretário de Saúde do Estado. Logo que houve a mudança, como Bauru vem passando por uma dificuldade muito grande na rede hospitalar, há cerca de 5 anos atrás, logo no começo do meu governo, estourou as denúncias no que diz respeito à administração da Associação Hospitalar de Bauru. Desde então, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande na retaguarda hospitalar. E aí, agora mais recente, ocorreu a mudança do secretário de Saúde do Estado, eu solicitei uma agenda, e essa agenda foi marcada agora recentemente. Eu fiz o convite extensivo aos vereadores da Comissão de Saúde da Câmara, eles me acompanharam lá. E naquele momento o secretário adjunto de saúde, que é quem nos atendeu, nos colocou a possibilidade da gente fazer uma gestão um pouco mais compartilhada da questão da saúde em Bauru. Hoje existe uma pactuação onde a prefeitura é responsável pela rede básica, que são as unidades básicas, os postinhos de saúde, né? A rede de saúde da família e a rede de urgência e emergência, incluindo o SAMU. E o governo do estado é responsável pela saúde, que a gente chama de secundária e terciária, que é toda a assistência hospitalar, as especialidades, enfim. Hoje Bauru tem 780 leitos, são 6 hospitais, é uma das cidades que tem o maior número de hospitais do estado, mas a maior parte desses hospitais são hospitais especializados, não são hospitais gerais. Então nós temos a maternidade, que não conta, o Hospital Lauro de Souza Lima, que também não conta, o Hospital do Centrinho, o Manuel de Abreu. O que a gente precisa são de leitos gerais, que possam ser onde possa ser atendida a população de Bauru e da região. Bauru é uma cidade polo, Bauru tem que receber a região inteira aqui. Então o que acontece é que nós precisamos desses leitos. E aí o secretário colocou a possibilidade da gente participar um pouco mais próximo dessa questão hospitalar. Então foi decidido que dentro desses 30 dias agora nós vamos discutir com o Estado uma série de possibilidades. Eu acho que seria interessante para a prefeitura ter não só a regulação, que é algo que já está sendo transferido, mas ter sob a sua guarda algo em torno de 100 leitos. Acho que seria algo em torno do ideal de 100 leitos que a gente chamaria de leitos ambulatoriais. Então vamos supor um paciente que está precisando apenas tomar soro, um paciente que está precisando tomar antibiótico porque está com uma pneumonia leve, enfim. Esses casos mais simples, o município poderia tomar conta disso. O dinheiro da onde vai vir? Não é dinheiro do município. Se for dinheiro do município, o município realmente não tem. Hoje a gente já está gastando, esse ano chegamos a 28% do orçamento com saúde, quando a lei fala que deveria ser 15%. Nós estamos tirando dinheiro de vários setores para colocar na saúde. Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de portarias do Ministério da Saúde, é recursos do SUS, que é o que custeia o funcionamento dos hospitais no Brasil. Então a gente estaria administrando algo em torno de 100 leitos, seriam leitos ambulatoriais. Isso já desafogaria uma boa parte dos leitos que a gente tem hoje, da demanda por vagas que a gente tem hoje, e o governo do estado continuaria aí com as situações mais graves, né? Situações de cirurgia, situações onde o paciente às vezes está aguardando um transplante, está numa situação bem complicada, enfim. Eu acho que seria uma parceria muito positiva, porque quem faz a seleção, quem decide os encaminhamentos já é o município que faz o pedido de vaga para o estado. Então eu acho que o município teria sim condições de administrar algo em torno de 100 leitos, 60, 100 leitos, que seriam leitos ambulatoriais para essas situações de menor gravidade, onde a gente poderia assumir inclusive pequenas cirurgias. Vou dar um exemplo, uma cirurgia de catarata, que hoje existe uma fila grande no estado, o município poderia assumir parte disso. Enfim, nós acabamos de aprovar na Câmara o estatuto de uma possível fundação regional, estatal, uma fundação pública de saúde, que poderia ser a grande gestora disso. Agora, o secretário adjunto, né, segundo as palavras dos vereadores, enfim, das pessoas que estiveram nessa reunião, disse que não falta dinheiro, falta projeto e falta disposição do município. Falta mesmo? Projeto falta, mas o projeto aí não é do município, o projeto é do governo do estado, porque o hospital não é da prefeitura, né? Agora, disposição do município não falta.
Nós estamos dispostos a assumir, isso eu tenho deixado bem claro, apesar das pessoas acharem uma grande loucura. Eu não acho que a gente deve assumir o hospital de base inteiro, assumir um hospital, toda uma estrutura. Eu acho que uma parte do hospital de base, um hospital menor como o Manuel de Abreu, acho que a gente só deve assumir depois de uma boa reforma. A situação que está hoje o hospital de base é uma situação catastrófica ali. Ali parece um ambiente de guerra, é um hospital deteriorado, é um hospital sujo, aparência, enfim, não é um hospital que tenha, enfim, que esteja dentro dos padrões hospitalares de hoje. Eu acho que nós temos que vencer essa crise, reformar o hospital, e aí o município estaria, sim, disposto a assumir parte dessa estrutura. É prematuro, prefeito, colocar a Fundação Regional de Saúde, né, submeter a gestão de um hospital, de uma maternidade, a uma fundação que ainda não foi criada, que ainda está engatinhando? Não é prematuro, não. O que seria irresponsabilidade da minha parte é achar que a prefeitura vai fazer concurso público para assumir uma estrutura hospitalar. Isso seria irresponsabilidade da minha parte. Mas se a gente for assumir uma parte da estrutura hospitalar da cidade, o ideal é que seja uma estrutura fundacional. Como hoje o Estado usa a FAMESP, a gente usaria a nossa fundação. Eu acho que isso não é questão de prematura, não. Eu acho que a única questão é a gente decidir exatamente qual é o papel do município nessa história. Nós estamos assumindo uma responsabilidade que hoje é do Estado, mas que eu acho que o município tem capacidade de fazer um pouco melhor. Qual é o balanço que você faz das internações pelo SUS, né, aqui no município, na rede privada, hospitalar, por meio do bloqueio das contas do Estado lá por determinação da Justiça? Eu acho que foi positivo, mas não positivo do ponto de vista de achar que só porque está internando na rede privada, enfim. Eu acho que foi positivo porque escancarou a crise. Da mesma forma como quando eu decidi publicar um decreto de calamidade pública, e isso repercutiu em todo o Brasil. Acho que chamou a atenção e fez com que o Estado tivesse um olhar mais carinhoso para a questão hospitalar da cidade de Bauru. Isso foi importante. Aquelas filas que a gente via no pronto-socorro não estão acontecendo mais. Por um outro lado, o Estado também não está conseguindo atender aqueles atendimentos eletivos. Então, muitos atendimentos foram reagendados. Enfim, muitas pessoas que estavam buscando uma cirurgia, que já tinham um agendamento, acabaram tendo aí um reagendamento disso para que o Estado pudesse atender a demanda que tem hoje na urgência e emergência de Bauru. Eu acho que foi positivo. Prefeito, falando agora sobre IPTU, né, está tramitando aqui nas comissões também aqui da Casa o projeto do IPTU progressivo. Existem algumas dúvidas, né, a respeito da questão, você fala em justiça tributária, quando se refere, né, e quando já se referia no passado a esse projeto, mas alguns vereadores falam em desigualdade tributária. Então, você estaria ferindo o princípio da igualdade tributária, cobrando de forma diferenciada por meio das alíquotas, né? Como que você justifica isso? De maneira muito clara, basta ler a Constituição Federal. Hoje o imposto de renda é assim. Hoje as alíquotas do imposto de renda, elas são diferenciadas. A própria Constituição garantiu a constitucionalidade da progressividade do imposto patrimonial, que no caso específico da cidade é o IPTU. Existe um outro imposto patrimonial no Brasil, que é o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é de responsabilidade da União. O que acontece de maneira muito específica é que já faz 8 anos que não se corrige a planta genérica. E de quem é a culpa disso? É minha. Por quê? Porque nos últimos 5 anos eu não consegui fazer essa atualização. Eu tive uma tentativa, essa tentativa não foi aprovada pela Câmara e eu acabei agora reenviando para a Câmara essa correção. Existem imóveis da cidade que consta lá na Prefeitura por 20, 30 mil reais e o imóvel vale 200, 300 mil reais. Então essa correção precisa ser feita. Por quê? Porque isso está impactando a cidade inteira. Quando a Prefeitura arrecada mal, e não estou falando em cobrar em demasia, estou falando a hora que ela arrecada mal, ela cobra menos de quem deveria estar pagando mais, ela está privando a rede de saúde de recursos, ela está privando a educação de recursos, é dinheiro que poderia estar entrando nos cofres públicos e transformando a cidade, resolvendo problemas que todo dia a gente vê, de ruas sem asfalto, de bairros sem água porque precisa perfurar um segundo poço. Então, o que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é corrigir uma distorção de 8 anos. A planta de valores da Prefeitura está desatualizada, isso é óbvio. Por um outro lado, eu entendia que se eu só corrigir a planta de valores, a desigualdade vai continuar de maneira muito grande. Porque eu vou ter que corrigir os valores de imóveis da cidade inteira e a cidade inteira vai ter um aumento. Então, nós decidimos trazer a progressividade, 70% dos imóveis da cidade
por conta de eu estar abaixando as alíquotas, não vão ter aumento nenhum. 70% dos imóveis. Os outros 30% vai estar sendo escalonado esse aumento. E aí que está, eu acho, a grande discussão, que eu acho que eu devo ter com a Câmara. Da gente discutir essas alíquotas. Né? Discutir talvez a necessidade de colocar limites para esse aumento, para cada uma das faixas de alíquota. Mas não dá para permanecer com uma planta de valores imobiliários tão defasada. Qual que é a tua previsão de aumento na arrecadação? Olha, nesse momento, a gente tem uma demanda que está surgindo com uma força muito grande, que é a negociação da última dívida não negociada. Todas as dívidas da Prefeitura, da Endurb, do DAI já foram negociadas. Falta a negociação da dívida com a Coab. Isso está tramitando na Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. Eu acredito que ainda até o final desse ano eu consigo mandar para a Câmara. Isso vai criar uma necessidade da Prefeitura aportar de 6 a 8 milhões a mais por ano. Seria essa a destinação, então, do dinheiro? Não necessariamente, mas eu acho que é algo que a gente espera com o aumento de arrecadação ao entorno de 6 a 8 milhões. Agora, para minimizar esse impacto aí para os proprietários de grandes imóveis na cidade, existe uma articulação para, enfim, isso vai ser conversado com você nos bastidores, numa audiência pública que a gente vai ter agora em novembro, mas para que você reveja as alíquotas junto com a Câmara, até por conta do, entre aspas, desconto da dívida federalizada? Olha, Lidiane, eu não estou preocupado com os grandes proprietários de imóveis. Você disse a questão das alíquotas dos grandes proprietários. Para os grandes proprietários, eu acho que eles têm que pagar o que é devido, sim, e acabou. Agora, eu acho que a grande preocupação da Prefeitura é justamente preservar aquelas pessoas que não têm capacidade contributiva. Por isso que a gente abaixou muito as alíquotas e todos os imóveis da periferia, de certa forma, estão sendo preservados. Está aumentando o valor venal desses imóveis, mas, por um outro lado, as alíquotas estão fazendo com que o valor do IPTU seja mantido. Eu acho que essa que é a grande sacada. O que eu acho que a gente tem que discutir com a Câmara é justamente essas alíquotas, as faixas, né, para que a correção possa se dar através de uma correção aí de justiça tributária. Né? Quem tem mais imóvel, quem tem mais dinheiro, paga mais. Quem tem um imóvel único, é o único imóvel da família, enfim, quem recebe salários menores, vai pagar um valor menor. Prefeito, como que está andando aquele processo de transferência dos ativos da iluminação pública, né, para o município? Eu sei que o prazo está para vencer agora, janeiro de 2014, né? A Prefeitura ficou de atrás disso na Justiça, com pedido de liminar. Como que está andando esse processo? Não está andando. Não está andando com muita sinceridade. O que acontece é que a Prefeitura entrou na Justiça com uma ação solicitando a possibilidade do município não precisar receber esses ativos de iluminação pública. Hoje essa conta quem paga já é a Prefeitura, é a população de Bauru que paga a conta de iluminação pública. O problema é que com essa transferência, inclusive da gestão de iluminação pública, os municípios vão ter que criar uma estrutura para gerenciar tudo isso. Ou seja, o município não vai apenas pagar a conta, mas também vai ficar responsável por todo o gerenciamento. E aí a estimativa é que aumente, sim, as despesas de todos os municípios. Por que eu disse que está tudo parado? Está tudo parado porque nós estamos aguardando uma decisão judicial. Né? Se efetivamente a Prefeitura vai ou não assumir esses ativos de iluminação pública. Da minha parte, eu gostaria que a Prefeitura pudesse se concentrar em outros setores. Que a gente não precisasse investir tanto dinheiro em iluminação pública. Por um outro lado, a Agência Nacional de Energia Elétrica começou uma série de consultas públicas agora, visando a possibilidade de prorrogar esse prazo. Existe uma possibilidade de prorrogar para todos os municípios, existe uma possibilidade de prorrogar esse prazo para os municípios menores do que 50 mil habitantes. E aí Bauru não estaria compreendido, e aí Bauru teria que licitar a contratação de uma empresa para fazer esse serviço. No momento, os investimentos de iluminação pública estão suspensos, aguardando ou uma decisão judicial ou uma mudança da orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, se precisar de licitação, já não dá tempo, né? Porque janeiro é o prazo, né? Janeiro do ano que vem, quer dizer, a gente já está quase em novembro praticamente. Vai levar algo em torno de 30 a 90 dias para que a gente possa contratar uma empresa. Nós estamos com um edital pronto. Havendo uma negativa do Poder Judiciário, nós vamos protocolar, nós vamos, na verdade, publicar o edital de licitação para contratação desse serviço. O que eu não posso
contratar uma empresa para fazer esse serviço e agora no meio do caminho a justiça vem falar que não vou assumir mais isso e aí criaria uma situação bem complicada do município. O município tendo uma empresa contratada e ao mesmo tempo o município indo na justiça não querendo assumir. Então nós resolvemos aguardar a decisão da justiça. Se não tiver uma decisão positiva fica complicado, né? Prefeito sem estrutura, sem dinheiro, sem recurso. A CPFL vai ter que continuar trocando, mas a gente fica aí com os novos investimentos suspensos. Prefeito, falando sobre o Vale Compra, né, causou bastante descontentamento por parte dos aposentados e pensionistas, né, a decisão de suspender, pelo menos temporariamente, aí, a concessão do benefício, segundo o apontamento do Tribunal de Contas. Você tinha prometido buscar junto à Justiça, né, reverter essa decisão. Essa ação será ajuizada pela Prefeitura? Nós estamos trabalhando para ajuizar ainda essa semana essa medida judicial. Nós temos um entendimento diferente do entendimento do Tribunal de Contas e diferente do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Federal eles têm um entendimento de que isso é verba indenizatória. E as verbas indenizatórias não acompanham a aposentadoria. Então a pessoa quando aposenta, ela perde as verbas indenizatórias. Nós temos um entendimento diferente, que isso é um recurso de natureza alimentar. E que os aposentados não podem perder isso. Isso faz parte da renda pessoal de cada um, independente que seja para alimentação, a título de alimentação. Então, nós fizemos um recurso junto ao Tribunal de Contas, que com base numa súmula do Supremo determinou à Prefeitura a suspensão desse benefício, e estamos entrando com uma medida judicial para ver se a gente consegue impedir isso, né? E por isso a gente já deu transparência a essa questão do Vale Compra e mesmo assim, mesmo correndo uma série de riscos, eu decidi manter esse benefício até dezembro, né, para que a gente possa ganhar um tempo aí durante esse período conseguir uma medida judicial. Agora, mesmo sem o aval da Justiça, não é possível manter o benefício? Não. Seja com pagamento, em dinheiro? Não. São 2.500 aposentados, né? 2.600 aposentados. É algo que me causou uma tristeza muito grande, porque essas pessoas dependem disso, né? Mas eu não posso manter algo que a Justiça determinou que seja cortado. Então, por isso que eu fui até o Judiciário defendendo uma outra tese, né, da necessidade da manutenção, da mantença disso. Pelo menos esse é o meu entendimento. Caso eu desrespeite essa medida do Tribunal de Contas, minhas contas serão rejeitadas, eu ficarei inelegível por 8 anos, e aí a gente acaba criando uma série de outros problemas também para a própria administração pública, né? Então não tem como eu desrespeitar essa medida. O que eu fiz é uma tentativa de buscar uma outra solução por via judicial. Prefeito, uma última pergunta. A vice-prefeita Estela Almagro esteve na TV Câmara há alguns dias e admitiu que existem, sim, pelo menos da parte dela, algumas rusgas com você que foram agravadas, né, que já são conhecidas e que foram agravadas com aquele episódio da assinatura do termo de compromisso, dessa ação de tratamento de esgoto com a Caixa e com a questão do imóvel, né, da sede do Minha Casa Minha Vida. Da sua parte, existe algum tipo de desconforto? Não. Você teme algum desgaste político aí com todas essas situações que agora vêm cada vez mais a público? Não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Eu acho que é uma grande bobagem tudo isso. A Estela cumpre com o seu papel de vice-prefeito, o papel que foi acordado comigo ainda na época da campanha. Ela tem o espaço dela no governo, ela cuida de um dos projetos mais bem-sucedidos do governo federal e da atual administração local, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Eu faço o reconhecimento e sempre fiz o reconhecimento a todo o esforço dela, mas tem momentos onde a decisão cabe ao administrador público. Quem responde pela prefeitura sou eu. A partir do momento que ocorreram denúncias de possíveis irregularidades no aluguel de um imóvel, de pronto eu decidi pelo cancelamento do aluguel desse imóvel, porque quem responde sou eu, não é ela. E em relação à questão da assinatura, aquele era o último dia, a Estela infelizmente não estava em Bauru naquele dia, e eu tinha que assinar para não perder o recurso do tratamento de esgoto e determinei a assinatura imediata e o envio para Brasília daquele contrato. Eu acho que tudo isso é uma grande bobagem, mas que faz parte da discussão política. Eu acho que nós temos aí 2 partidos, eu não faço parte do PT, ela não faz parte do PMDB. É normal que exista essa disputa por espaço, é normal que existam divergências, mas eu continuo respeitando muito a minha vice-prefeita e espero que ela continue trabalhando na administração pública, me ajudando a coordenar esse programa que é o Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Então, nós recebemos aqui na TV Câmara, né,
esteve conosco aqui no programa Entrevista, o prefeito Rodrigo Agostinho, falando sobre vários assuntos da ordem do dia, né, prefeito? Saúde pública, também a questão das denúncias envolvendo o CEPLAN, Vale Compra, enfim. Obrigada pela presença mais uma vez aqui na TV Câmara. A gente está sempre de microfones abertos aqui para você vir prestar os esclarecimentos necessários. Obrigado. Eu agradeço também sua sintonia aqui conosco. Esse programa vai ao ar durante toda a semana aqui pelo canal 10 da NET, 60.3, o HF Digital. Obrigada e até a próxima.